16 vulcões mais perigosos do mundo, os cientistas simplificam as coisas para nos ajudar, leigos, a entender os vulcões. A realidade, claro, é mais complicada. Cada vulcão é único. Os vulcanologistas devem aprender a personalidade e história de cada indivíduo quando tentam ajudar as pessoas que vivem nas proximidades. Porém, com recursos limitados, como você escolhe quais vulcões estudar? Veja como, quando as Nações Unidas criaram na década de 1990 sua década internacional de redução de riscos naturais, os vulcanólogos decidiram se concentrar em 16 vulcões, 2 de cada dos Estados Unidos, Japão e Itália, um de cada um de 10 outros países. Mas antes se inscreva no nosso canal e deixe seu link para fortalecer nossa parceria. Então vamos lá. Vulcão 16 Taal, Filipinas. Taal virou notícia internacional com sua erupção dramática em janeiro de 2020. A situação atual ainda é volátil, então vamos apenas olhar para ela como um vulcão de uma década. Bem mais de 20 milhões de pessoas vivem perto de Taal, localizada apenas a 30 milhas ao sul de Manila, a capital do país. O risco humano sozinho fez de Taal um candidato para a lista de vulcões da década na década de 1990. Mas Taal também tem sido muito ativo ao longo dos séculos, assim como algumas erupções no passado distante, poderosas o suficiente para ter deixado caldeiras, buracos no solo, basicamente, que eventualmente se preencheram com o lago Taal. A comunicação também é importante na vulcanologia. Cientistas e planejadores regionais trabalharam juntos como parte do programa Decade Vulcano para limitar o desenvolvimento intensivo dentro da caldeira. Essa previsão provavelmente tornou a crise atual um pouco mais fácil de administrar. Avachinsky-Koryaksky, Rússia. População em risco. Mais de 200 mil pessoas vivem a menos de 100 quilômetros desses 2 vulcões na península de Kamchatka, no extremo oriente russo. Última erupção conhecida, Avachinsky, 2001. Koryaksky, 2009. O outro lado de viver perigosamente perto de um vulcão ativo. Toda a diversão que você pode ter durante os períodos de silêncio. As pessoas no vídeo aqui, por exemplo, alcançaram o cume de Avachinsky em um dia ensolarado e também tiveram excelentes vistas da vizinha Koryaksky. Avachinsky parece tão sólido ali. É difícil acreditar que esse vulcão às vezes entre em colapso. No entanto, a vizinha Petropavlovsk, a maior cidade de Kamchatka, foi construída sobre depósitos deixados por uma dessas catástrofes pré-históricas. Fluxos de lama e lava são perigos mais prováveis e podem acontecer em qualquer um dos vulcões. Petropavlovsk está tão isolado que seus moradores terão de esperar que a ajuda chegue por terra e mar durante uma emergência vulcânica. Colima, México. População em risco, 1,5 milhão de pessoas. Última erupção conhecida, 2019. Colima, um complexo centro vulcânico próximo à costa oeste do México, apresenta riscos múltiplos, além de ser uma ameaça aos centros populacionais. Por lado, tem erupções violentas frequentes, como esta aqui em 2017, captadas por câmeras de monitoramento. Quase todos os vulcões da década estão em zonas de subducção, que geralmente produzem vulcanismo explosivo. Essas explosões causam efeitos de explosão, rochas balísticas e bombas de lava e fluxos piroclásticos. Como você pode ver, eles até acendem incêndios florestais. E Colima faz isso indefinidamente. Nos últimos milênios, ele também teve vários deslizamentos de detritos grandes. Depois de fazer a lista de vulcões da década, novos mapas de perigo foram feitos para Colima e seu posto de monitoramento foi reestruturado. Etna, Itália. População em risco, 1/4 de toda a população da Sicília vive nas encostas do Etna. Última erupção, 2020. Todo mundo conhece este. O Etna é um local da Unesco e tem um dos mais longos registros históricos de erupção de qualquer vulcão ativo, remontando a cerca de 3.500 anos. Uma olhada em seus espetaculares fluxos de lava lhe dirá por que o Etna foi selecionado como um vulcão da década. A filmagem acima foi filmada em 2011 perto da cidade de Zaferna, que só existe hoje por causa de esforços coordenados em 1992 que tiveram sucesso em represar e desviar um fluxo de lava que ameaçava inundar a cidade. Esse tipo de sucesso não acontece com muita frequência durante uma erupção. Lava e rajadas hidrotermais ocasionais como esta são os principais perigos no Etna. No entanto, a Sicília depende fortemente do turismo no Etna, bem como de produtos agrícolas cultivados no vulcão. Portanto,
Qualquer aumento na atividade também teria efeitos econômicos negativos. Galeras, Colômbia. População em risco, quase 2 milhões de pessoas. Última erupção conhecida, 2014. Uma tragédia aconteceu neste estratovulcão de topo plano em 1993, quando alguns turistas e também 6 vulcanologistas, que participavam de uma oficina do vulcão da década, foram mortos por uma erupção inesperada. A atividade em Galeras antes e durante aquela arriscada viagem de campo foi fortemente monitorada, é claro, mas ninguém nunca tinha visto os sinais sísmicos chamados tornilos que vieram pouco antes da explosão. Agora todos sabem que os tornilos são sinais de alerta de atividade explosiva iminente, uma descoberta científica que teve um alto custo. Galeras é um dos vulcões mais ativos da Colômbia. Acima, seus fogos de artifício em 2008 iluminam o céu sobre a cidade vizinha de Pasto. Os gritos incluem fluxos de detritos, grandes erupções com forte queda de cinzas e fluxos piroclásticos. Mauna Loa, Estados Unidos. População em risco, 175 mil pessoas. Última erupção conhecida, 1984. Você pode pensar que Mauna Loa é apenas aquela montanha longa e baixa perto de Kilauea, o vulcão havaiano que teve uma erupção espetacular em 2018. Mauna Loa é na verdade o vulcão ativo mais alto da Terra, elevando-se quase 6 milhas acima do fundo do Mar do Pacífico. Também tem erupções frequentes. Em 1984, um fluxo de lava veio a menos de 5 milhas da cidade de Ilo. A lava é o principal perigo aqui, embora Mauna Loa também tenha sofrido alguns colapsos de flanco em um passado muito distante. Felizmente, as ilhas havaianas não estão nem perto de uma zona de subducção, e as erupções aqui geralmente não são tão explosivas. Vulcanologistas estão observando Mauna Loa de perto, já que parece estar lentamente se formando para outra erupção, mas eles não viram nenhuma razão para aumentar o nível de alerta mais alto do que agora. Amarelo, o estágio de alerta mais baixo. Monte Merapi, Indonésia. População, quase 25 milhões de pessoas. Última erupção conhecida, 2019. Muita colaboração internacional se concentrou em Merapi durante o programa Vulcão da Década. É um dos vulcões mais ativos da Indonésia e fica em uma região densamente povoada. As erupções do Merapi também são violentas, com fluxos piroclásticos de longa duração. Além dessas terríveis nuvens mortais cinzentas, os gritos em Merapi incluem lars, uma palavra indonésia para fluxos de lama, e grandes deslizamentos de terra. A pior erupção do Merapi recentemente, em 2010, matou mais de 100 pessoas. Nyiragongo, República Democrática do Congo. População em risco, um pouco mais de 9 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros. 1 milhão deles estão a menos de 20 milhas do cume. Última erupção conhecida, 2019. Este vulcão africano tem um topo achatado como o Galeras, na América do Sul. Ao contrário de Galeras, Nyiragongo hospedou uma série de lagos de lava por séculos. É um perigo mortal, porque esses lagos drenam a cada poucas décadas e a lava é extremamente fluida, o que significa que pode viajar longas distâncias, até mesmo na cidade vizinha de Goma. Isso aconteceu 2 vezes recentemente, em 1994, durante a Guerra Civil, e novamente em 2002, quando matou cerca de 150 pessoas, além de causar enormes danos. Infelizmente, a guerra e os problemas sociais limitaram o que os vulcanólogos internacionais podem fazer aqui. Mas as mãos locais assumiram a tarefa de pesquisar e monitorar este vulcão da década. Mount Rainier, Estados Unidos. População em risco, quase 3 milhões de pessoas. Última erupção conhecida, 1450 ADC. Erupções durante os anos 1800 foram relatadas, mas não confirmadas. Este marco mundialmente famoso perto de Seattle, Washington, teve sua última grande explosão, uma erupção do V4, há cerca de 2.200 anos, mas esse não é o único perigo. O Monte Rainier, que é fortemente glaciado, tende a entrar em colapso, causando enormes fluxos de lama. Isso não aconteceu durante a história registrada. Os residentes de Armero, na Colômbia, não tiveram tanta sorte em 1985. Enquanto seu vulcão coberto de gelo, chamado Nevado de Ruiz, não desabou, sua lava derreteu as geleiras do cume e lançou um fluxo de lama que engolfou Armero e outras comunidades, matando mais de 23 mil pessoas. Houve muitos avisos, mas ninguém esperava por isso. Milhares morreram que poderiam simplesmente ter corrido algumas centenas de metros para a segurança.
A tragédia de Armério foi um fator importante por trás da Declaração de Redução de Riscos da ONU e do projeto do vulcão da década. Em parte como resultado de toda essa tensão, o Monte Rainier agora tem melhor monitoramento e mapeamento de riscos. Além disso, existe alguma legislação em vigor para reduzir o desenvolvimento futuro em zonas de alto risco e promover a conscientização pública sobre as ameaças aqui. Mas muitas pessoas perto de Rainier ainda estão em negação. Isso é compreensível, embora muito triste. É da natureza humana nunca realmente acreditar que uma coisa tão ruim pode acontecer com você, até que aconteça.